Muito bom dia a todos. Passo agora a fazer a correção da lista de exercício número 01 que fora encaminhada anteriormente. Então, a primeira questão ela nos diz o seguinte: faça as conversões solicitadas, expressando sua resposta na notação científica e com os devidos algarismos significativos. Então, eu quero transformar 3,0 metros em centímetros. Então, vamos lá. 1 metro são 100 centímetros, 3,0 metros são x centímetros. Multiplicação cruzada, x vezes 1 é igual a 3,0 vezes 100. Então, quer dizer que esse x equivale a 300 centímetros. Bom, primeira coisa que é preciso observar. Isso aqui é uma constante de fórmula de informação. Não faz sentido eu contar quantos algarismos significativos tem aqui. Da mesma forma, isso. Onde que está a minha medida? Está aqui. Então, se a minha medida tem 2 algarismos significativos, a minha resposta também tem que ficar com 2 algarismos significativos. Como também tem a necessidade de deixar na notação científica, então o que vai acontecer? Notação científica, a vírgula vai vir para cá, então eu vou ficar com 3,0 vezes 10 ao 2 casas ao quadrado centímetros. Então, 2 algarismos significativos, notação científica, fechou a questão. Próxima questão, 23,47 centímetros em metros. Então, vamos lá. 1 metro tem 100 centímetros, 23,47 centímetros vai ter x metros. Vou fazer a multiplicação cruzada. Vou passar o 100 dividindo. Então, vou ficar com 23,47 sobre 100, que dá 0,2347 metros. Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? 4. Vamos lembrar que aquele zero à esquerda eu não conto como algarismo significativo. Tenho 4 significativos, ok. Só que eu preciso passar para a notação científica. Notação científica é eu deixar a vírgula após o primeiro número diferente de zero. Ou seja, 2,347 vezes 10, vou deslocar a vírgula uma casa para lá, na menos 1 metros. Fechou mais uma questão. Próximo item, 7,00 quilômetros em centímetros. Agora vamos lá. 1 quilômetro possui 1.000 metros. Cada metro possui 100 centímetros. Então, isso significa dizer que 1 quilômetro possui 100.000 centímetros, certo? Então, 7,00 quilômetros vai ter x centímetros. Vou fazer a multiplicação cruzada. X vezes 1 é igual a 7,00 vezes 100.000. Isso significa dizer que a minha resposta vai ficar 700.000. Só que agora eu vou ajustar com notação científica e 3 significativos. Então vai ficar 7,00 vezes 10 na quinta centímetros, fazendo a devida transformação para cá, ok? Próxima questão, 4,5 milímetros em centímetros. Então vamos lá. Cada 1 centímetro possui 10 milímetros, então 4,5 milímetros vai ter x centímetros. Vou começar a fazer isso aqui de uma maneira mais rápida. Então, se eu for fazer a multiplicação cruzada e isolar o x, você vai chegar a 4,5 sobre 10, que vai dar 0,45 centímetros, tá? Que deixando na notação científica, 4,5
vezes 10 na menos 1 centímetros. Então, vamos lá. 2 algarismos significativos, 2 algarismos significativos, fechou a minha questão. A próxima, 14,50 metros em quilômetros. Então, vamos lá. 1 quilômetro possui 1.000 metros, ok? Então, 14,50 metros vai ter x quilômetros. Faço a multiplicação cruzada e isolo a variável. Então, vou ficar com 14,50 sobre 1.000, que vai dar 0,01450. Notação científica, 1,45. Bom, agora vamos prestar atenção. Eu tenho 4 significativos, tem que ficar com 4 significativos. Então, está faltando ainda um zero. Vezes 10 na menos 1 menos 2 quilômetros. Notação científica, algarismos significativos, fechou. Próxima questão, 123 metros em milímetros. Então, vamos lá. Cada 1 metro possui 1.000 milímetros. Então, 123 metros vai ter x milímetros. A minha resposta vai ser o quê? 123 vezes 1.000, tá? Que vai dar 123.000. Opa, aqui é 000. Notação científica vai ficar 1,23. 3 algarismos significativos, 3 algarismos significativos, vezes 10 na quinta milímetros. Fechou mais uma questão. 3,2 quilogramas em gramas. Cada 1 quilograma tem 1.000 gramas. Então, 3,2 quilogramas vai ter x. Esse meu x vai ser 3,2 vezes 1.000, que vai dar 3.200. Notação científica com 2 significativos. 3,2 vezes 10 na terceira gramas, ok? Próximo item, 45,0 minutos em segundos. Então, cada minuto tem 60 segundos. Então, 45,0 minutos vai ter x segundos. Então, o x vai ser 45,0 vezes 60. Vou fazer aqui a multiplicação rapidinho. 45 vezes 60, isso aqui vai dar 2.700, certo? Então, 2.700, passando para a notação científica com 3 significativos. Então, vai ficar 2,70 vezes 10 na terceira segundos. Próxima questão, 30,00 minutos em horas. Então, vamos lá. 1 hora tem 60 minutos. 30,00 minutos vai ter x horas. Então, esse x vai ficar 30,00 sobre 60. 30,00 sobre 60, isso aqui dá 0,5. Só que eu tenho que ter 4 algarismos significativos. Ok? Deixando isso na notação científica, então vai ficar 5,000 vezes 10 na menos 1 horas, tá certo? Tomem cuidado com todos esses detalhes. A próxima questão, ele pede que, em cada operação matemática, preencha a tabela com os algarismos significativos adequados e dê o resultado de acordo com a unidade de medida indicada. Então, vamos lá. A primeira resposta, eu tenho que somar tudo isso daqui e tá a resposta em metros. Então, vamos lá. Então, eu vou ter 2,3 metros, 0,45 quilômetros. Então, vamos lá. Cada quilômetro tem 1.000 metros. E aí, quando eu multiplicar
0,45 vezes 1.000. Então, isso aqui vai dar 450,0 metros, tá? 23 centímetros em metros, isso aqui vai dar 0,23 metros. Cada metro tem 100 centímetros, né? Então, é isso que eu vou ter. Quando eu somar isso daqui, eu vou ter 3, eu vou ter 5, eu vou ter 2, eu vou ter 5, eu vou ter 4. Como é soma, eu tenho que me preocupar onde que estão esses algarismos duvidosos. Então, aqui eu tenho a minha dúvida, aqui está a minha dúvida, e aqui está a minha dúvida. Onde é que vai ficar a minha dúvida? Aqui. Então, eu vou precisar me desfazer disso daqui. Como é que eu vou fazer isso? Então vai ficar o quê? 4,5, então 2 algarismos significativos, vezes 10 na 2 metros. Então aqui eu consegui concluir essa questão de maneira adequada. Toma cuidado com isso. Não poderia deixar 450. Tá? 450 eu teria 3 algarismos significativos, e quando eu faço essa soma, eu só tenho 2 algarismos significativos. A letra B, eu tenho 6 metros, menos 0,003 quilômetros, 0,003 quilômetros, e a resposta tem que ser em centímetros, ok? Então, vamos lá. Cada metro tem 100 centímetros, então isso aqui eu tenho 600 centímetros, menos 0,003 quilômetros são 3 metros. Então, 3 metros, cada metro tem 100 centímetros, menos 300 centímetros, ok? Então, quer dizer que no final eu tenho 300 centímetros. Mas, quando eu paro para pensar nos meus algarismos significativos, eu tenho que parar aqui. Então, qual seria a resposta correta para essa questão? 3 vezes 10 na 2 centímetros. Um algarismo significativo, notação científica, unidade que foi pedida, ok? Agora eu tenho 5,7 quilogramas. Então, na letra C, são 5,7 quilogramas. Mais 0,800 gramas. Mais 0,800 gramas. Mais 237 gramas. E a resposta quer em quilogramas. Só para conferir. Está aqui a resposta em quilogramas. Então, vamos lá. Então, isso aqui já está na unidade correta. 5,7 quilogramas. 0,800 gramas eu tenho que passar para quilogramas, eu tenho que dividir por 1.000. Então, vai ficar 0,00800 quilogramas. 3 casas. 1, 2, 3. Uma, duas, três. Então, quer dizer que ainda faltou ainda mais uma casinha aqui. Vamos só corrigir isso aqui. Então, vai ficar 0,000800 quilogramas. Isso daqui vai ficar 0,237 quilogramas. Então, vai ficar 5,7, 0,00800, 0,237. Quando eu somar tudo isso, vou ficar com 0,08739,5. Onde que estão as minhas dúvidas? Aqui, aqui e aqui. Qual delas é a menor em quantidade de decimais? É aqui. Então, eu vou desprezar todo esse valor. Então, quando eu faço essa soma,
a resposta correta com a quantidade de algarismos significativos, 5,9 quilogramas, ok? Então, agora o último item, tá? 5,7 litros menos 97 ml. 5,7 litros menos 97 ml. E a resposta que ele quer, deixa eu só voltar lá, é em ml. Então, a resposta em ml. Então, cada litro tem 1.000 ml. Então, quer dizer que aqui eu tenho 5.700 ml. Então, eu vou ficar com 5.700 ml menos 97. Então, eu vou ficar com 3,065. Mas agora vamos lá. Onde é que estão as minhas dúvidas? A minha dúvida está aqui e a minha dúvida está aqui. Qual que é o menor deles? É isso. Vou ter que desprezar essa parte. Só que, para deixar com duas casas decimais, eu vou ter que usar 5,6 vezes 10 na terceira ml. Ok? Próxima questão. Faça a leitura dos instrumentos de medida a seguir, fazendo uso da teoria discutida em sala de aula. Então, vamos lá. Eu tenho aqui essa leitura. Tá? Para mim, na minha visão aqui, essa leitura está entre 6,9 e 7,0, tá? Como eu posso fazer um chute aqui, na minha opinião, ela vai estar onde? Por exemplo, 6,97 centímetros, certo? Então, se você fez e não chegou a isso, se você chegou a 6,98, 6,95, todas essas medidas estão corretas. Agora, só 6,9 está errado. 6,900 e alguma coisa está errado. Então, sempre nesse caso aqui, com 3 algarismos significativos, ok? Próxima questão, eu tenho que medir aqui a reguinha. Então, aqui 6,1, 2, 3, 4. Então, ela está entre 6,4 e 6,5. Entre 6,4, me parece que está mais próximo de 6,4. Então, por exemplo, 6,43 centímetros. Novamente, 3 algarismos significativos. Diferente disso, a sua resposta está errada. Então, agora aqui, 3,4. Eu estou achando que está bem em cima do 4, tá? Então, entre 6,4, podendo ser 6,4, e entre, 36,4 e entre 36,5. Se eu estou achando que está exatamente sobre o 4, então a leitura correta, 36,40 graus Celsius, ok? Próxima questão. Abaixo você verá a medida do diâmetro de uma esfera feita por um paquímetro e por um micrômetro. Então aqui está a leitura do paquímetro, aqui está a do micrômetro. Vamos voltar. Primeiramente, proceda à leitura dos equipamentos e na sequência calcule o volume das esferas. Então vamos lá ler isso aqui. Então aqui, vamos lembrar que no paquímetro é melhor pensar em milímetros, tá? Então aqui o paquímetro ele vai estar, se fosse antes do 2, eu teria alguma coisa muito próxima aqui alinhando, e não está. Então, aqui, para mim, a leitura está entre 20 e 21 milímetros, ok? Agora, se eu estou achando que está coincidindo esse, então vamos lembrar que isso aqui vale 0,05 milímetros. Tá aqui? Vamos lembrar que esse cara aqui vale 0,10 milímetros. Então, a minha leitura, vou supor que para mim está alinhando aqui, exatamente nesse ponto. Então, o meu diâmetro, para esse caso, vai ficar 20,05 milímetros. Vamos fazer a leitura do micrômetro.
Então, o micrômetro, se ele não tivesse chegado no 20, ele estaria aqui no 45, 46, 47, perto dos 50. Então, ele já passou do 20. Tá? Então, vamos lembrar que eu tenho 15, 16, tá? Então, eu vou ter aqui 15,5, tá? Aqui eu vou ter o 16,0 e assim vai. Então, quer dizer que eu vou ter 20,0 mais, o que eu vou ter aqui? Entre 5 e 6, 6 e 7. Então, aqui me parece que está exatamente sobre o 6. Então, vai ser mais, tá? E aí agora tem que cuidar. Vamos supor que ele estivesse aqui no 15, no 12. Eu não teria que somar mais, deixa eu só voltar aqui. Eu teria que somar mais 0,120, tá? Como eu estou somando abaixo de 10, então eu estou somando mais 6. Só que 6 eu vou escrever assim. Então, 0,060, ok? Então, a leitura do diâmetro dessa esfera usando o micrômetro, 20,060 milímetros. Olha a coerência dessa nossa medida. Eu tenho aqui anteriormente duas casas decimais na unidade de milímetros e agora eu tenho 3 casas decimais na unidade de milímetros. Só que agora ele quer que eu calcule o volume dessa esfera. Bom, como é que eu calculo o volume? O volume é 4/3 de πr ao cubo. Só que eu não tenho raio, eu tenho o diâmetro, então vamos lá. 4/3 de π, o raio é o diâmetro sobre 2 ao cubo. Então quer dizer que vai ficar 4/3 de π vezes o diâmetro ao cubo sobre 8, que é 2 ao cubo. Se eu simplificar isso daqui, eu vou ter um volume que vai valer π vezes o diâmetro ao cubo sobre 6. Na hora que eu simplificar, vamos só ficar atento aqui, 4 e 8 sobra 2, 3 vezes 2, 6. Então agora, para eu calcular esse volume, eu vou ter π vezes o diâmetro, 20,05 ao cubo sobre 6. Então eu vou lá fazer essas minhas contas aqui na calculadora, só um minutinho por gentileza. Então vai ficar 20 vezes 20,05 vezes 20,05 vezes 20,05, tá? Tá aqui o valor, dividido por 6. Então quer dizer que o meu resultado aqui, usando... Opa, esqueci do π. Perdão, tá? Então é π vezes 20,05 vezes 20,05 vezes 20,05. Agora tá certo os meus cálculos aqui. Então quer dizer que nessa conta aqui, depois de dividir por 6, eu vou ter 4.220,284 milímetros cúbicos. Mas eu tenho aqui 4 significativos, eu tenho que terminar com 4 significativos. Então eu vou ter 4.220 milímetros cúbicos, tá certo? Mas a questão me pedia, tá, notação científica e unidades do Sistema Internacional. Então agora vamos pensar. O que é Sistema Internacional? É metro, só que agora eu estou trabalhando com volume, então quer dizer que eu vou ter que passar isso aqui para metros cúbicos. Então, 1 metro cúbico tem 1 bilhão de milímetros cúbicos, ok? Então, essa questão aqui vai ficar o quê? 4.220 vezes 10 na menos 9 metros cúbicos,
fazendo aqui a devida mudança de unidade de medida, tá? Só que agora, o que acontece? Para deixar tudo isso na notação que eu quero, então isso aqui vai ficar 4,220 vezes 10 na terceira, mesma base, somos expoentes, então quer dizer que no final das contas eu vou ter 4.220 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos de volume. Vou repetir esses mesmos cálculos, só que fazendo isso com os dados do meu micrômetro. Então, o meu volume ele vai ser π vezes 20,060 ao cubo sobre 6, certo? Voltei a pegar essa minha equação, π vezes o diâmetro ao cubo dividido por 6. Então, vamos lá fazer a continha. Então, eu vou ter π vezes 20,060 vezes 20,060 vezes 20,060, ok? Dividido por 6. Então, aqui eu vou ter o seguinte: 4.226,6025, ok? Milímetros cúbicos. Agora vamos na análise dos algarismos significativos. Quantos algarismos significativos eu tenho? Eu tenho 5. Tenho que ficar com 5. Então, dessa forma, eu vou ter 4.226,6 milímetros cúbicos. Fazendo os mesmos cálculos sobre as unidades de medida que aqui estão, a minha resposta vai fechar, deixa eu fazer aqui numa cor diferente, 4,2266 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos. Perceba que, dentro desses meus cálculos, essa resposta aqui ela é muito parecida com essa. Entretanto, aquela lá tem uma casa a mais de precisão. Espero ter ajudado com a resolução desses exercícios. Quaisquer dúvidas, por favor, entre em contato. Grande abraço a todos, bons estudos, tchau, tchau.